Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 17 de janeiro de 2019, uma quinta-feira de forte calor. Fez um dia de sol muito agradável aqui na capital paulista. Eu mando um grande abraço a todos que me assistem no Brasil e no exterior. Tenho vários alunos que operam, trabalham, moram na Suíça, Estados Unidos, Austrália, Canadá, dentre outros. Fico feliz e muito honrado com a vossa audiência. Eu espero sempre honrar a confiança de vocês, trazendo aqui conteúdo de valor. Se você puder deixar o seu like, compartilhar o vídeo e atuar na área de comentários, eu fico muito grato e você é bem-vindo. Caso queira ter contato comigo de manhã, basta assinar o Informe Cenário na página toptraders.com.br, nome e e-mail. A partir do dia seguinte já começa a receber nosso conteúdo. Se tiver curso, alguma novidade, você também será informado em primeira mão. O mercado americano já está fechado. Um pregão de alta hoje. O petróleo teve uma sessão de baixa leve, mas de recuperação. Nós veremos isso no gráfico. E o EWZ fechou em alta de 0,82. Ok? As criptomoedas, por sua vez, um pregão com uma inclinação um pouco mais altista, mas sem direção única. Veremos no gráfico também. E vamos, antes de tudo, falar do fluxo aqui no Brasil. Os investidores estrangeiros estão aos poucos reduzindo a sua posição de baixa. Eles têm feito isso desde o dia 8, Então é o sexto pregão que eles operam na compra. Diminuíram para 152.628 contratos. No mercado à vista chama um pouco mais a atenção. Eles estavam com 2.200 e agora estão com 429, No dia 14 até chegaram a 229 milhões e aumentaram um pouquinho. Ok? No dia 15. Então, essa é a nossa leitura de fluxo. Vamos começar, e a gente viu que pelo fluxo cambial eles estão entrando aos poucos, aí pararam com aquela venda desenfreada. China 0,42 de queda, DAX na Alemanha 0,12, vamos aos gráficos. Apesar da queda na China, a bolsa se mantém acima dessa LTB em azul e também da média de 21. Deve subir nessa madrugada, acompanhando as bolsas norte-americanas, inclusive. E nós temos aqui o índice DAX, um desenho parecido, respeitando a média, talvez fazendo um oco invertido. Tem esses gaps para puxarem os preços, correções devem ser pontuais. O caminho provavelmente será altista no curto prazo. Lembrando que uma tendência de alta, nós temos formação de topos e fundos ascendentes. Vamos mudar um pouquinho a sequência, falar dos ativos fixos aqui. Então, falar de Petro, Vale e Bancos. A Petrobras tem um desenho interessante. Eu ainda acho que ela pode tranquilamente vir nos 24 aqui testar a média, mas isso daqui está com cara de mastro bandeira. Inclusive, se ela testar a média, eu poderia dizer que a gente mantém essa leitura, mas é algo novo porque teve volume. O candle de hoje varreu os últimos 4 candles aqui, é algo que chama a atenção. No caso da Vale 3, que eu insisto desde o fechamento desse gap aqui, que é uma compra, O gap foi fechado a 48,91. Eu até dizia que parece aqui também um mastro bandeira em formato de flâmula. Então o candle de hoje, ele corrobora essa visão. Se a gente pegar a BRAP, que muitas vezes adianta movimentos técnicos na Vale, nós temos aí um mastro bandeira também, Então, feito sobre uma região de importante suporte aqui, então é de fato aí algo novo, uma situação interessante. E quando é assim, às vezes o mercado ele dá esse impulso e corrige. E na correção, eu entendo que estão as oportunidades. Imagina se falar, professor, mas o mercado de repente está dando essa configuração, mas no dia seguinte ele cai. Ele cai porque aqueles traders mais afoitos realizam lucro, só que ele abre oportunidade para quem ficou para trás, inclusive robôs que identificaram rompimentos e tudo. Ok?
E aí vejamos os bancos aqui, BBAS3. Uma leve alta, se ele vier, por exemplo, nessa LTA ou na linha, ou na média de 21 oportunidade, 45 e 80 oportunidade, mas está muito resiliente, hoje uma alta com volume. Os bancos, a gente tem uma presença compradora. Quem acompanha livro de ofertas durante o pregão, uma força compradora impressionante, né? Chama muita atenção. Caso de Bradesco também, né? Aquela velha história, se a gente pegar, ó, 6, 9, 12, dos últimos 15 pregões tem um candle vermelho, tendência francamente altista, não tem sinal de topo. E Itube, ela fez um movimento mais técnico. Lembra que eu comentei com vocês que quem dá uma olhada em Itube parece que ela vai formar uma figura para vir aqui no 33 e 25, mas não tem clima, digamos assim, né? Não tem fluxo para isso, né? Então muitas vezes a frustração dessa leitura, ela leva o mercado a subir. Então o que ela fez? Ela testou o topo anterior, testou a média, poderia vir aqui, por exemplo, ó, 35,75, R$36, que em nada muda a sua tendência, a sua inclinação de alta, né? De forma nenhuma. Certo? Então falemos então de bolsas norte-americanas. Aí eu falava para vocês ali no final do ano passado, né, naquela correção de dezembro, que era momento de acelerar a montagem da carteira. Agora quem está começando a montar a carteira agora tem que ser muito seletivo nos papéis. É um cenário um pouco diferente. Pessoal, o Dow Jones fazendo o que ele tem que fazer. Rompeu os 24 mil pontos. Rompeu 24.122. Né? Rompeu esse outro fundo aqui. 24.280 e atraído pelo gap. Os preços têm subido. Uma leitura que a gente adiantou desde o dia da inflexão. Desde esse primeiro dia que nós tínhamos um V aqui. Se nós observarmos o índice Nasdaq, que é o mais técnico, geralmente o benchmark mais adiantado de todos, esse gap já foi fechado, ele tem um alvo aqui a 7.197, né? Mas pode chegar aqui a 7.500 pontos tranquilamente, né? Fazendo topos e fundos ascendentes. E no caso do S&P rompeu 2.594, importante, depois aqui o 2.603, e atraído pelo gap, aqui o gap foi fechado. Muitas vezes um fechamento de um gap é algo novo. Pode ter alguma correção? Pode, mas a gente sabe que na primeira batida o alvo é 2.685, com potencial de chegar aqui em cima a 2.800 dentro de algumas semanas. Ok? Os destaques do dia de hoje. Uma das ações eu tenho que falar é Embraer, né? E a outra é CEMIG. Grandes altas e grandes baixas aqui. Então, os destaques do dia: Embraer em BR3. Eu até comentava com vocês que o ativo não me convence, toda a imersão. Tem 2, 3 alunos, professor, mas a Embraer, aí eles justificam, eles trazem estudos. Não me convence, né? Nós tivemos o rompimento falso de 22 e 14, praticamente duas aqui, 3, 4 vezes. Isso daqui praticamente é o 3 montanhas, é o topo triplo. Então realmente a ação, ela, inclusive se ela perder essa região aqui de R$20, ela deve mergulhar. Realmente a ação eu não acho que é uma boa opção para compra, sendo bem objetivo assim. E a CEMIG, pessoal, ela tem uma LTA, nós temos interesse na ação, no diário se aproximou da média de 21 e hoje já reage, né? No semanal ainda está ali no 11,50. No mundo ideal veria aqui nos 10,50, R$11, R$12 a ação. E aquela compra para quem gosta de surfar a tendência, comprar correção até média, simples assim. Ok? Vai muito do perfil de cada investidor. Então depois nós vamos fazer os pedidos do YouTube. Ibova 11, dólar índice futuro. Antes disso nós vamos falar de criptomoedas, EWZ e petróleo. E pessoal, tá pintando o campeão da Taça São Paulo, Copa São Paulo de Futebol Júnior, hein? Os dois times, na minha opinião, melhores eram Corinthians e Red Bull, fizeram uma final antecipada. Ontem o Corinthians goleou o Visão Celeste por 8-0 e acho que vai ser o campeão da Copinha. Voltamos então dessa forma a falar de futebol aqui no canal, né?
Deixa eu ver a tabela aqui. Eu sei que o Corinthians pega o Grêmio amanhã. Não. Deixa eu ver aqui a tabela. Hoje tem São Paulo e Cruzeiro 21h30, 19h15 tá rolando Guarani e Figueirense. Amanhã Corinthians e Grêmio, Vasco e Volta Redonda. Muito bem. Falar de criptomoedas, primeiro o Bitcoin aqui na tela. Então o Bitcoin, eu entendo que a situação atual ela favorece uma compra, né? Principalmente porque essa barra de alta dia 14 negou do dia 13, eu acho que especialmente acima aqui do 3686. Quando você pega, por exemplo, o Ethereum, né, como eu mostrei nas outras gravações, tem uma pujança um pouco maior, digamos assim, né? Uma inclinação um pouco mais evidente, eu acho que favorece a ponta compradora também. O Litecoin eu vejo de forma parecida, né? Configuração aqui que favorece a ponta compradora, assim como enquanto gravo aqui eu estou no meu apartamento hoje, eu ouço a criançada cantando e gritando na piscina, na área. Isso daí me agrada muito. Já lá em Maresias também eu consigo ouvir a garotada brincando. Eu acho que tem uma energia muito positiva. Eu tenho um filho que vai fazer 20 anos, tenho uma filha de 5 e eu gosto muito assim de crianças felizes brincando, me traz uma energia bastante positiva. Eu particularmente gosto muito de crianças e de animais, principalmente os cachorros. Certo? E uma das grandes dúvidas que eu tenho na vida, pessoal, dizem que os animais são irracionais. Você pega animais, para quem já teve a oportunidade de ter contato com golfinhos, por exemplo, é difícil imaginar que aquele bicho é irracional, assim como alguns cachorros também, que tem um nível de inteligência muito grande. Eu sei que a ciência diz que não, mas uma das dúvidas, a gente tem muitas dúvidas na vida, né? Uma das dúvidas que eu tenho é essa, né? Se o animal realmente não reflete, porque, pô, entendo o comportamento cognitivo, repetitivo, entendo, já pesquisei sobre isso, mas eu tenho dúvida. Por exemplo, quem tiver contato com um golfinho, tiver oportunidade, é um caso sério. E o Bitcoin Cash, um movimento de contração, a inclinação é para cima. E assim, por exemplo, você compra o Bitcoin Cash, ele está contraindo. Se ele subir, você vai ganhar uma bolada. Você pode colocar stop, por exemplo, em $120, quer dizer, não perde tanto, se ganhar, ganha muito, acho que faz sentido uma operação na ponta compradora. No caso do EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, nós somos muito enfáticos, né, inclusive antagonistas em relação ao mercado, que falavam que ia derreter e tal. Tinha um ombro, cabeça a ombro, informação nesse pedaço aqui. E nós tínhamos um eixo de um W, né, a 3765, quem acompanha sabe, que tem como alvo 47. Acho que o mercado vai para lá ao longo do tempo. Ele pode corrigir, está longe da média, tem um suporte imediato a 4205 que pode e deve ser testado, mas a tendência macro ela é de alta, né? Então, lembra que eu falava, pessoal, esse ombro, cabeça a ombro aqui, ele é o canto da sereia, né? Aí nesse dia eu tive convicção, no dia 26, onde houve um engolfo de alta após esse fechamento do gap. Então era um ponto manjado e o mercado agora faz um movimento ascendente, não cai nem com reza brava. E aí petróleo, crude oil WTI. O movimento ele é o que nós falamos, modéstia à parte, desde o dia 26, que o mercado cumpriria o V, né? O cumprimento do V era em 53,24, ele foi a 53,29, nossa, 4 centavos de diferença, né? E que ele faria um movimento parecido com o que ele fez aqui, ó, entre os dias 23 de novembro e 14 de dezembro. E ele está fazendo. Não sei se dura esse mesmo número de candles, um pouco mais, um pouco menos. Eu acho que dura um pouco menos. Mas é um movimento esperado, manjado, cantado lá embaixo. Ok? E
Nós temos aqui o petróleo Brent, negociado na ICE, né, na Bolsa de Londres, onde alguns alunos meus operam, porque ex-alunos, né? E aqui é um movimento parecido com o que a gente viu aqui entre o dia 23 de novembro e também 14 de dezembro, um movimento que nós já esperávamos. Ok? Então agora falta pedidos do YouTube, Ibov, Bova 11, o dólar e o índice futuro. Então os pedidos do YouTube... Hoje eles serão VUC 3, a VUC, pessoal, sendo bem sincero, a compra boa passou, né? Teve um momento de compra para quem é arrojado no rompimento do canal cruzamento de médias, teve um segundo momento nesse gap de fuga, ou um terceiro momento no ombro cabeção ombro invertido, né? Então agora ela passa por um processo corretivo normal, extremamente técnico, longe de média, e é isso, né? É isso aí que eu vejo. Tem alguns gaps aqui no meio do caminho. Talvez um cenário mais agudo de correção possa se pensar em alguma coisa, mas a banda passou, né? Cavalo selado passou faz tempo. Um amigo nosso pediu a Croton, mas ele pediu no semanal. Então eu faço estudo nos dois, né? Lembrando que eu não analiso nada, pessoal. Eu não sou analista, eu sou trader, né? Então eu estudo o papel. O trader, o investidor, de acordo com as regras da CVM, ele tem direito, por liberdade de expressão, de compartilhar as suas operações e convicções, né? Por isso que eu sempre falo que eu estou estudando aqui os ativos e compartilhando as minhas opiniões. Isso é plenamente lícito, legal e estimulado, inclusive. Ok? No diário, mais uma vez, né, a compra ótima foi aqui embaixo ou no rompimento desses fundos. Né, a ação saiu de 8,49, agora fechou 10,47. Né? Se a gente fizer uma conta rápida aqui, deixa eu fazer a conta, 23%. Um trade mais curto, eu acho que o ponto passou. E no semanal a gente tem algo novo, né, um rompimento falso de 8,96. Né, está acima da média de 21 no semanal e o setor, aparentemente, ele acordou. Mas se você vê os seus pares, assim estão também. Aí temos CSN A3. A CSN, como as ações de siderurgia, geralmente elas são direcionais, elas não têm sido assim nas últimas semanas, talvez até meses. A compra boa foi nessa espécie aqui de 3 rios levemente inclinado. Eu vejo uma inclinação de alta, subiu, está corrigindo, até preservando a média aqui, então é o que eu vejo. Se eu tivesse, por exemplo, comprado, ó, veja só que ponto interessante, ó, 9,60 a máxima do dia 19, 9,55 mínima do dia 15. Eu estoparia a 9,49, por exemplo, um pouquinho abaixo do 9,50, que é um pouquinho abaixo desse topo desse fundo, e da média, e colocaria meu lucro no bolso. Comprar agora pode fazer algum sentido desde que você tenha consciência do stop e tal. A compra boa foi aqui embaixo. A compra boa é quando não tem consenso. Quando todo mundo fala em compra, aí já muitas vezes é momento de ir começar a realizar lucro. A Prio, que nós inclusive estudamos aqui no canal, ela deu 1, 2, 3 chances de compra tocando a LTA. Aqui ela já saiu de 95, foi a 110, né? Eu marcaria esse topo, que é o 109,70, né? Fechou um pouquinho acima, então um martelo tocando média é uma configuração de compra, inegavelmente, né? Apesar de não ser a compra ótima, é inegavelmente uma configuração de compra. Pediram um ativo aqui, que é GNDI3. Esse ativo não existe, não é possível. Ele existe. Sempre o pessoal me surpreender, ele existe. Eu juro que eu não sabia que esse papel existia. Eu conheço a Intermédica, inclusive. Eu conheço a Intermédica, mas não sabia que esse papel existia. E agora eu passei a saber. Por isso que eu falo que eu aprendo junto com vocês aqui. Eu falei, será que esse papel é Grendene? O aluno pediu não, é Intermédica. Bom, um exemplo de IPO bem sucedido, se o meu gráfico estiver certo aqui.
topos e fundos ascendentes, eu acho que ela deu algumas oportunidades nos testes da média ou no rompimento do topo anterior, deu uma compra ótima no 30 e 44. Eu esperaria uma correção para entrar. Nós temos um enforcado aqui, sinal de topo. É a minha leitura. Ok? Então agora fazer dólar e os benchmarks para a gente encerrar. O dólar eu falava para o meu grupo hoje de manhã, eu falava, pessoal, nós temos uma cara aqui de fundo arredondado, o mercado deve romper o 3744 e buscar a média, dito e feito. Agora, se ele perder o 3744, ele volta aqui para baixo no 3.700. Caso ele se mantenha acima do 3744, ele vai brigar na média para testar esse fundo aqui no 3824. Falando do BOVA11, né, nós temos um pregão realmente, um pregão mercado com memória compradora. Tem chances de correção, mas não tem sinal. Esse sinal que existia no dia 15 foi abortado hoje. E se nós pegarmos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dos últimos 16 candles, 2 vermelhos. Como é que eu costumo trabalhar nesse caso? Você pega, por exemplo, o topo anterior, ó, era 91,93, 91,33 na verdade. Se eu estou comprado, perdeu 91,33, eu aciono o stop inteligente e coloco o lucro no bolso. E lembra que eu comentei que essa média deveria subir, proteger esses topos aqui, inclusive 88,15? Cá estamos. Ok? Movimento materializado. No caso do Ibov, nós tínhamos um enforcado, eu uso a mesma técnica, a máxima dele 94,695. Caso ele seja perdido e eu estou comprado, eu estopo a minha posição, a média fez o que nós adiantamos, subiu para proteger 91,240. Professor, você acha que é o início de um rally? Eu acho que não. Eu acho que vai ter alguma correção, até perto da média ou do topo anterior, mas não tem sinal. Isso é evidente aqui, ok? Tinha o enforcado, mas foi abortado. Então, no caso do índice aqui, a mesma coisa. Se eu tenho uma compra, eu coloco stop no 95,100, né, porque é o topo anterior, mas é um candle com volume e respeitando a média de 5, né? Então, por exemplo, o fechamento abaixo da média de 5 seria algo novo, mas não ocorre faz muito tempo. Se a gente observar aqui, por exemplo, um gráfico de 15 minutos, tem uma espécie de pinça. Então a gente pode ter uma abertura, eu diria que nós teremos uma abertura de lado com pressão negativa ou até num pequeno gap de baixa amanhã, é a minha opinião. Agora, pode ter um gap de baixa ou uma abertura levemente positiva ou mais ou menos de lado e empurrar o mercado para baixo, mas ele recuperar. Agora, no 30 minutos, né, a gente percebe que essa LTA realmente tem guiado os preços, nós temos uma estrela cadente, apesar de ser verde. Então, teoricamente, nós teremos teste de 95,100. É essa a impressão que o mercado nos passa. Ele pode até continuar subindo, mas dá a impressão que amanhã vai testar 95,100. É ali que, na minha opinião, que decide. Eu acho que o mercado vem no 95,100 amanhã e é ali que ele define. Ok? Se perder, vem na LTA de novo e na média, se respeitar, faz um pivô e volta a subir. Ok? Pessoal, essa é a minha ideia sobre o mercado. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Fico honrado, procuro me apresentar em alto nível para honrar a sua confiança e seguimos juntos, né? Bons estudos a vocês e amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos no radar. Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!